Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia. Hoje, especialmente hoje, na nossa Black Friday, né? Hoje é 27 de novembro, nós estamos aí vivendo uma Black Friday e muitas livrarias, editoras estão fazendo promoções. Inclusive, a editora Carisma, ela está com uma porcentagem muito boa ali, se não me falha a memória, ela está em torno de 50% a 60% de desconto ali no seu site. Então os livros estão saindo num preço muito barato, muito em conta, que vale mesmo a pena você adquirir. Então hoje eu trouxe aqui uma série de apresentações de livros da editora Carisma, aqueles que eu já tenho e que eu já li e que eu vejo que são muito relevantes para a educação cristã, pentecostal e carismática também. Mas enquanto isso, eu te convido mais uma vez a se inscrever no nosso canal aqui embaixo, no meu lado esquerdo, no seu lado direito, você se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações e também pode deixar o seu comentário aqui se você já leu uma dessas obras ou se você tem uma outra obra da Carisma que você leu e que não está aqui, mas que está no site em promoção, tá bom? Vamos para o vídeo de hoje. No vídeo de hoje nós vamos estar aqui apresentando algumas obras da editora Carisma, como eu já falei no início, por conta dessa nossa, tá tendo a Black Friday aqui no Brasil, então nós vamos aproveitar o momento da Black Friday para poder fazermos a indicação. Vamos lá. Eu quero começar a primeira indicação com esse livro aqui, que tem por tema Glossolalia. Glossolalia é uma obra escrita por Robert Menzies, que tem por subtema Jesus e a Igreja Apostólica como modelo sobre o dom de línguas. Eu já li esta obra por completo capa a capa e o Dr. Robert Menzies, ele vai trazer uma apresentação sobre a veracidade do batismo com o Espírito Santo, tendo no seu corpo a evidência do falar em línguas. Então, para você que é pentecostal e que precisa conhecer mais sobre essa doutrina, vale muito a pena você adquirir, tá na promoção lá na editora Carisma, no site da Carisma. Essa obra aqui, ela está dividida em 7 partes, certo? Eu quero só ler aqui sobre o tema de cada uma dessas partes que está aqui no sumário. Os irmãos podem ver, está aqui no sumário. Vamos lá. A primeira parte, na verdade, tem a introdução, onde ele vai falar sobre a importância do movimento do Fala em Línguas, né? No pentecostal moderno, os 3 medos, né? Enfrentando nossos medos e tal. Aí a primeira parte, Lucas e as línguas estranhas, né? Ou as línguas. Tem a introdução, aí vai falar Lucas e Atos, língua e a igreja. E o segundo, Lucas e Atos, línguas e o crente. Segunda parte, Jesus e as línguas. Vai falar de Jesus e as línguas, a literatura messiânica do Salmo 16. Vamos continuar aqui. Jesus e as línguas e o final longo de Marcos, né, que é Marcos 16 ali, aquele finalzinho lá do versículo 15, né, em diante. Terceira parte, Paulo e as línguas. Paulo, línguas para todo crente. Vai trabalhar aqui 1 Coríntios capítulo 14, uma boa aplicação aqui em cima desse tema. Vai dar em cima da trilogia, como eu gosto de chamar, da trilogia dos dons, né? O 12, o 13 e o 14 de 1 Coríntios. Reconciliando-se Lucas e Paulo, línguas como um sinal. Então ele vai mostrar que há uma similaridade na doutrina paulina, na doutrina lucana. A diferença é que Paulo trabalhou sobre a perspectiva do Espírito, sendo ele na questão escatológica, ou seja, o Espírito trabalhando na área da salvação. E Lucas trabalhou no Espírito, falou do Espírito trabalhando na área da devoção, da área ministerial, né, do chamado ministerial. Então ele vai fazer essa diferença sobre a visão de Paulo com o Espírito na salvação e a visão de Lucas no Espírito na vocação, e aí vai fazer a similaridade sobre o dom de línguas, tá bom? E o sétimo, Paulo, o dom de línguas. Então ele vai trazer toda a explicação sobre o que é a língua de oração, né? A atitude de Paulo em relação às línguas, a línguas como louvor, a língua como intercessão, a língua como proclamação. E no final tem a conclusão, o valor das línguas. Então é uma obra muito boa, baseada em 218 páginas. A diagramação, né? A diagramação dela aqui é muito também confortável de você ler. Carisma trabalhou muito bem, é a folha amarela, aquela que não cansa a sua vista. Trabalha com verniz localizado aqui nessa parte do detalhe da página.
Então vale muito a pena. Esse livro é indicado pelo Dr. Roger Strondat. Então é uma obra que está no preço baratíssimo lá no site da editora Carisma. Eu vou estar colocando um link aqui embaixo na descrição do vídeo. Segunda obra que eu quero apresentar para vocês é uma obra maravilhosa, uma obra muito esperada por mim. É uma obra que traz uma visão muito sustentada sobre a questão das continuidades dos dons. E eu estou falando do Dr. Martyn Lloyd-Jones. É um presbiteriano, né? Foi um presbiteriano de vocação calvinista, né? Mas um homem que, ao decorrer do tempo da sua caminhada, ele conseguiu corrigir a sua visão sobre a questão dos dons. Conseguiu corrigir essa visão, a questão dos dons. Eu estou falando aqui do livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones, O Batismo e os Dons do Espírito, que é publicado pela editora Carisma, exclusivamente publicado pela editora Carisma. Aqui já é a segunda edição. Houve um trabalhar diferente, né? Colocaram aqui um azul atrás, enquanto na primeira era laranja, se não falha a memória. Então, eles vão trabalhar aqui sobre essa questão do batismo. Martyn Lloyd-Jones, como eu já falei, ele mudou a sua visão, porque antes ele acreditava que o batismo era um só, era no ato da conversão, né? Quando a pessoa se convertia, automaticamente a pessoa já era batizada porque recebia o Espírito Santo. Só que no decorrer da sua caminhada, ele percebeu que não era assim. Então, não sendo assim, ele foi lá e corrigiu. É tanto que, segundo o seu neto que fala aqui na introdução, ele disse que o Dr. Martyn Lloyd-Jones pediu para que não publicasse esta obra enquanto ele estivesse vivo, né? Só depois que ele partisse para o Senhor que a família poderia publicar esta obra, por conta que algumas pessoas iriam ficar, vamos dizer assim, decepcionadas, né? Pela sua visão continuista dos dons. Então, depois que ele faleceu, foi publicada essa obra nos Estados Unidos, teve muito aval, teve muita consideração na sua escrita, porque Martyn Lloyd-Jones ele deve ser respeitado por ser foi um grande pregador, um grande erudita, e a Carisma nos deu esse presente trazendo essa obra maravilhosa aqui para as nossas mãos. Essa obra ela é baseada mais ou menos aqui em 447 páginas. Dr. Martyn Lloyd-Jones, para quem não conhece o Martyn Lloyd-Jones, é esse senhor aqui simpático aqui da foto, foi esse senhorzinho aí. E esta obra, ela tem por base de 24 capítulos. Eu já tenho um review dela aqui no nosso canal. Primeiro ele vai falar do batismo com o Espírito e da regeneração, essa diferença dos dois. Depois vai falar da certeza bendita. Alguma coisa acontece conosco, cheio do Espírito, a percepção de sua presença, alegria, amor, entendimento, ousadia para falar, dons que certificam, como agradar o Espírito, teste o Espírito, discernimento e a palavra, garantia contra o engano, Jesus é o Senhor, buscando os dons, o controle de língua, o batismo com o Espírito, a santificação, o selo do Espírito, algo pelo que vale a pena lutar, receba o Espírito, buscando o batismo do Espírito, quando o desânimo vem, bem-aventurados que choram, a igreja e o Pentecostes, o caminho para o avivamento. Então são 24 capítulos que o Dr. Martyn Lloyd-Jones ele vai trabalhar em cima dessa sua metodologia continuista dos dons. Então isso aqui é muito, mas muito interessante essa obra. Eu já estou lendo ela há um bom tempo, estou mastigando ela aos poucos e tenho visto que o Dr. Martyn Lloyd-Jones ele simplesmente nos deixa encantado com a sua visão sobre a questão dos dons, por ele ser um continuista convicto, né? Eu vou ler aqui na página 280 uma partezinha que eu marquei que é muito interessante, que diz assim: isto me parece que os apóstolos deixam perfeitamente claro nos versículos 14 e 15 do capítulo 14, em que ele diz: porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Você percebe o contraste que é entre orar no espírito e orar com entendimento? No primeiro caso é o espírito, o Santo Espírito, agindo com o espírito do homem, movendo sua língua. No segundo é o próprio homem com sua compreensão falando por meio de sua língua. Então veja que ele faz uma diferença sobre a questão do
da ação do Espírito no entendimento com a ação do Espírito no corpo da pessoa, que é o falar em línguas que não tem entendimento. Essa obra muito interessante também está no site da Carisma em promoção. A terceira obra que eu tenho aqui em mãos é a obra do Dr. Rod Marshall, que é por tema Fundamentos da Narrativa Teológica de São Lucas. Ele vai trabalhar em cima da sua tese, dizendo que Lucas não foi um simples historiador, mas também foi um teólogo. Então ele vai fundamentar de que os escritos históricos ele tem sim muita veracidade na sua questão teológica. Alguns sensacionistas defendiam que não poderia tirar a doutrina de um livro histórico. Então o Rod Marshall vai mostrar que sim, há uma possibilidade, pode sim tirar a doutrina de um livro histórico, e que Lucas não quis simplesmente mostrar uma história, ele quis dar uma direção, um ensinamento e uma doutrina em cima da questão da visão sobre o batismo com o Espírito Santo e a ação do Espírito Santo na vida do ser humano. Então esta obra ela é muito boa, é mais de 400 páginas, 400 páginas mais ou menos, e esta obra está baseada aqui também em alguns capítulos. Por exemplo, ela vai trabalhar o capítulo 1, abordagem moderna de Lucas e Atos, capítulo 2, a história ou teologia, capítulo 3, Lucas como historiador, capítulo 4, a teologia da salvação, capítulo 5, Deus meu Salvador, capítulo 6, para salvar os perdidos, e capítulo 7, a palavra desta salvação, capítulo 8, o que devo fazer para ser salvo, capítulo 9, Lucas e o Evangelista, e caí prefácio, estudo lucano desde 1919. É uma obra fantástica, folha amarela, uma diagramação muito confortável de se ler, uma obra que vale a pena você adquirir, e por incrível que pareça, hoje na Black Friday, ela está custando em torno de R$28, essa obra, R$28, vale a pena você correr lá no site da Carisma. Não estou ganhando nada para fazer isso, mas eu quero te ajudar nessa Black Friday que a Carisma está fazendo. A quarta obra é do Grady Mechel. É uma obra que por tema Evidência Inicial do Batismo. Ele vai juntar visões de alguns autores teólogos como Lélie Hurtado, Stanley Brooks, Henry Liddell, Robert Menzies, Cecil Robeck Jr., David Doris, Jamie Goff, Donald Jones, Hansen Mitchell e Jimmy Hall. São alguns artigos que ele vai trazer sobre a questão do batismo e das línguas estranhas como evidência. Veja a diagramação, folha amarela também, capa de luxo, muito bem feita. Eu já li essa obra, vou ler ela novamente. Então ela está baseada também em alguns capítulos que eu quero apresentar para vocês. Veja aqui alguns capítulos. Está baseada aqui, ela tem 273 páginas e cada capítulo tem a sua introdução. Por exemplo, primeira parte, a evidência inicial da perspectiva histórica. Segunda, a evidência inicial e o texto bíblico, 4 perspectivas. Então ele vai trabalhar em cima dessas duas partes do texto, a questão histórica sobre o batismo, e depois vai dentro do texto bíblico a sua perspectiva. Então alguns teólogos, como eu já li aqui, vai estar trabalhando em cima desta obra. Então vale a pena você adquirir essa obra, ela é sensacional. É uma obra que você que é carismático tem que ter sim, você que é pentecostal principalmente, tem que ler. Evidência Inicial de Grady Mechel, da editora Carisma. Quinta obra, esta obra, o primeiro livro que eu comprei da Carisma, que eu já li também, comprei, adquiri, é O Batismo no Espírito, um debate entre as tradições de Chet Hall Brand. Então aqui tem um debate entre Ralph de Coley, Ray Dunick, Larry Hatt, Stanley Roth e Walter Casa Jr., editora Carisma. Cada um desses camaradas aqui são defensores, né? O Ralph é um defensor da teologia católica, o Ray Dunick, wesleyano, o Larry Hatt, carismático, o Stanley Roth, pentecostal, e o Walter Casa Jr., reformado. Então cada um vai trazer aqui a sua visão, cada um vai dar a questão sobre o batismo no Espírito Santo, né? Por exemplo, ele começa com um católico, o católico dá a sua visão, aí depois vem os outros três, o wesleyano fala,
o carismático fala, o pentecostal fala e o reformado. Aí o católico dá sua réplica em cima daquilo que ele apresentou, defendendo a sua tese de que alguns poderiam ter criticado aqui. Então, é um debate, como você está assistindo um debate. Essa obra aqui, mais de 400 páginas também, certo? Mais de 400 páginas, vale a pena você adquirir, está em promoção no site da Carisma. A sexta obra é uma que eu adquiri recentemente, que é o tema Teologia Bíblica Pentecostal, de Gênesis e Apocalipse, momento decisivo da história da redenção, que é do Dr. Roger Stronach, uma obra que foi lançada este ano de 2020. É uma obra, é quase uma introdução bíblica, onde ele vai trabalhar texto por texto, na verdade, os principais textos, para mostrar sobre a questão do operar do Espírito e uma visão mais pentecostal dentro da Bíblia Sagrada. Então esta obra aqui, ela tem por base são duas partes. A primeira parte o Antigo Testamento, a segunda parte o Novo Testamento. Então ela tem em torno de mais ou menos aqui 11 capítulos, se você contando aqui o Novo Testamento com o Antigo Testamento, são 11 capítulos, uma obra de 310 páginas, que também está em promoção ali na editora Carisma. A sétima obra que eu tenho da editora Carisma, que eu adquiri agora recentemente, é O Dom de Profecia, Wayne Grudem, no Novo Testamento e Hoje. Eu estou lendo ainda esta obra. Então Grudem, ele vai trabalhar em cima da visão dos dons, principalmente o dom de profecia, que ele disse que é muito importante para o dia de hoje. Grudem, para quem não sabe, ele é um batista continuista. Essa obra tem 359 páginas. Então ele vai trabalhar aqui mais ou menos aqui em torno de 218 páginas. Ele trabalha 227 páginas, ele trabalha em cima da sua visão. Aí depois daí ele vai trazendo alguns apêndices para defender aquilo que as pessoas criticaram da sua obra, né? Por exemplo, ele vai defender o ofício do apóstolo, o canô das escrituras, a suficiência das escrituras, a profecia e profeta no Antigo e Novo Testamento. Então, ele vai trabalhar em cima desta base, que é muito interessante essa obra, vale a pena você adquirir. Eu quero ler só um textozinho aqui, na página 21, que diz assim: isso que significava que quando o profeta falava em nome do Senhor, se uma só profecia não se cumprisse, ele era um falso profeta. A autoridade inerrante ao ofício era tão grande que a aparição de um falso profeta era algo muito desastroso, requerendo a pena de morte como castigo em virtude da falsa profecia. Então ele vai trabalhar em cima de um tema defendendo que os profetas do Antigo Testamento, eles eram extremamente usados por Deus, a sua autoridade era extremamente santa, então não tinha quem o questionasse, porque se aparecesse um falso profeta dizendo que foi usado por Deus e não foi, recebia a sentença de morte. Então os camaradas que eram profetas tinham noção de quando Deus falava, que é muito diferente de hoje, né? Que hoje, e como ele vai falar, hoje existe sim o dom de profecia, claro que existe, mas a mesma autoridade que tinha os profetas no Antigo, hoje os profetas não têm. Hoje os profetas têm que ser testados, tem que ser aprovado pela Bíblia Sagrada, não é qualquer profecia. O camarada pode dizer assim, diz o Senhor, mas você tem que provar. Antes não, antes quando Elias abria a boca, todo mundo sabia que era Deus que estava falando, porque Elias sabia o peso que tinha de uma palavra profética. Da mesma forma os apóstolos, eles tiveram uma autoridade sim, mas não foi ao nível dos profetas do Antigo Testamento. Os apóstolos foram sim questionáveis em uma boa parte, mas também tinham a autoridade de Deus. Então o dom, ele tem sua suficiência, mas ao mesmo tempo tem que ser provado pelas escrituras. Então ele crê sim. O dom de profecia está em promoção também lá no site da editora Carisma. Então essas foram as obras que estão em promoção lá da Black Friday da Carisma. E eu tenho certeza que você vai ser muito edificado se você for lá para o site, tá bom? Mais uma vez, não estou ganhando nada por isso, estou te ajudando e te edificando com obras muito boas, tá certo? Se você ficou conosco até agora, eu te convido mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo, se Deus quiser.